A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre exteriorizando a paz. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758, é seu WhatsApp. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência, o Espiritismo está no ar, momento de oração. A paciência é um reflexo luminoso da fé, sem a qual não se mantém. Complementam-se na condição de combustível uma da outra, ou de fruto que se propiciam, de acordo com a vigência de cada qual no imo da criatura. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando exteriorizando a paz. A paz se exterioriza nos olhos de quem aprendeu a arte de ser sincero consigo mesmo. Olha, isso é muito importante, porque além da sinceridade que você deve demonstrar aos outros, é importante ter sinceridade para consigo, né? Porque viver se enganando é uma loucura. A meta mais fácil do mundo para se alcançar o ser como somos. A mais difícil é ser como as outras pessoas gostariam que fôssemos. A sinceridade interior é conquista de quem possui autolealdade. Então não queira agradar o mundo tornando-se uma pessoa de que você não é. Só vai te trazer dor e sofrimento. A artemísia é uma planta balsâmica de gosto amargo e utilizado como remédio. O sândalo é uma árvore de madeira resistente, de qual se extrai um óleo empregado em farmácia e perfumaria. Ambos são aromáticos e originários da Ásia. Possuem algo em comum, mas têm utilidades completamente diferentes. A natureza refuta a igualdade, né? Jamais foram encontradas duas flores idênticas. As semelhantes se modificam com o passar do tempo. Até as folhas de uma árvore são desiguais, assim como variável é cada amanhecer. Para desfrutarmos a paz verdadeira, precisamos entender que somos um núcleo de vida distinto. Vivemos em uma comunidade, mas sobretudo com nós mesmos. Somente empregando de maneira responsável nossa capacidade de sentir, de raciocinar, de realizar, livre das interferências dos cegos instintos e dos laços de dependência, é que podemos nos apaziguar de modo essencial. Então, somos criaturas diferentes. Embora vivamos em sociedade e devemos, inclusive, lutar para isso, mas somos seres individuais. Não queira parecer ou ser igual ao outro, seja você mesmo.
não nos reportamos a isso para nos envaidecer ou diminuir os outros, e sim para que tenhamos mais consideração pelo nosso universo pessoal. É preciso que nos perguntemos: quem escolhe o que penso ou o que sinto, né? Quem determina como vou agir? Cabe-nos, portanto, o domínio de nossa vida. As falsas identidades podem estar controlando-nos a ponto de desperdiçarmos energias imprescindíveis à nossa harmonia e segurança. Dente de leão, no folclore da flora silvestre, significa vontade firme e lealdade aos próprios objetivos, por ser capaz de crescer em abundância em todos os períodos do ano ou em qualquer campo ou terreno. Seu nome vem do francês, dente de lion. Essa flor amarela ouro apresenta como semente um talo de pelos brancos e sedosos que o vento dissemina com facilidade, por isso se reproduzem rapidamente. Se você procura serenidade, assimile a linguagem da autofidelidade que lhe inspiram os dentes de leão e, ao mesmo tempo, liberte-se dessa reação exagerada aos desejos dos outros. Porque quem tenta moldar-se na visão do outro acaba não vivendo sua própria existência, né? Vive uma vida de fachada, superficial, enfim, que vai te trazer muitas dores e sofrimentos. Muitas pessoas também ficam endeusando outras pessoas e não sabem que são criaturas falíveis. As nossas referências devem ser pessoas realmente de bem, como Jesus, a espiritualidade, os bons apóstolos, os discípulos, né, os profetas. Agora você se espelha em um astro de TV e não sabe da conduta dele no dia a dia. Mais tarde vai descobrir que era uma pessoa usuária de entorpecentes e que cometia vários absurdos. Aí vai se decepcionar. Então, meu amigo, minha amiga, por favor, vamos voltar os nossos olhos para as coisas do alto, da espiritualidade. Visualize a tranquilidade dos ambientes campestres e vislumbre de uma tarde em lindo campo florido que fala de paz ao seu coração e alivia prolongadamente. Como faz bem às vezes a vida no campo, né? Você sair, pisar na grama, pisar na terra, isso faz um bem enorme para quem vive nas grandes cidades. Sua memória está repleta dessas associações que o seu dia a dia inquieta. Fique tranquilo, deixa muitas vezes escondido em sua mente. Paz é, acima de tudo, harmonia consigo mesmo. Se você não tem paz consigo, você não vai ter paz em lugar nenhum. Eu sempre digo, se você não tem paz no seu lar, você não tem paz em qualquer outro lugar, meu irmão. Porque o lar é um local de descanso também. Em seguida, com outras pessoas, pior ainda. É harmonia com Deus e com a natureza. Paradoxo é almejar a paz e viver em discordância íntima. Então não adianta você almejar algo, mas não praticar intimamente. Você está ligado às condutas desequilibradas. A excelsa criação deu-lhe a habilidade de realização através da natureza, assim como ortogou as plantas e a capacidade de florescer. Nenhuma árvore de sândalo necessita que um botânico lhe diga como produzir suas essências aromatizadas. Se você quiser transluzir a paz, seja fiel ao que é, dando ao planeta os frutos de sua própria natureza. Ou seja, distribua a paz, tranquilidade, harmonia entre os homens, não cause discórdias, dissidências, mas sim agregações. Porque existe, por exemplo, nas comunidades religiosas, aqueles desagregadores, aquelas pessoas que tentam impor as suas ideias e discordando muitas vezes dos líderes, tentando tirar outras pessoas do caminho correto. Seja então um agregador, aquele que conciliador. Quando está havendo um certo desequilíbrio, seja na área de serviço, profissional, na sua residência, na sua instituição religiosa, tenta, acima de tudo, encontrar um ponto de equilíbrio, levando aos desequilibrados à reflexão e não causar mais discórdias e problemas. A verdade é que, por mais que você se esforce para ser justo e consciente, sempre haverá alguém que interpretará mal seus atos e atitudes. Ninguém consegue agradar a todos. Isso também é um fato. Se o próprio Cristo não conseguiu essa proeza, quanto mais nós, seres falíveis, cheios de problemas. Confie em si mesmo, confie em Deus. Apenas Ele maneja os fios invisíveis e infinitos da existência humana.
Então, meus queridos, pensemos bastante no que estamos passando, porque quando falamos primeiramente para nós. Aqui no programa nós também precisamos ouvir essas coisas. Você encontrará a paz conscientizando-se de que cada uma é ferramenta exclusiva e específica da natureza, circunstancialmente trabalhando na terra sob o comando divino. Sob o comando divino, porque tudo na verdade pertence a Deus, tá? Tudo. Então, a única coisa individual é aquilo que você conquista através de lutas. O resto, até o corpo, de carne que nós usamos por um período, teremos que devolver. Nós somos meros usufrutuários. Aqui não temos nada. Eu tenho tantas casas, eu tenho tantas propriedades. Não tem nada, você tem como empréstimo. Porque para onde você retornará não vai levar absolutamente nada. E nós temos que ter essa consciência. Estamos estagiando por um período, estamos de passagem por aqui, para aprendermos e retornarmos à nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Tá certo? A natureza, cântico da perfeição de Deus, representa um longo itinerário no universo das criaturas. Em tudo existe segurança e estabilidade, desde as estrelas até os mais simples vermes. O homem alcança a espiritualização quando se torna capaz de transcender, ou seja, de se relacionar com a vida em seus fundamentos mais amplos e profundos. Essa potencialidade humana em todos os níveis da civilização. Permanecer como ser humano é uma das fases que o Criador destinou suas criaturas a viver. Recuar, ser o que se é, ou mesmo não viver essa etapa existencial, seria o mesmo que negar os sábios propósitos da providência divina. Para crescer e progredir espiritualmente, não é preciso fazer nada fora do comum. Não é necessário executar coisas extraordinárias, mas simplesmente viver ou cumprir a normalidade da condição humana. Você acredita que viver humanamente é viver na irresponsabilidade, no vício, na ilusão, no orgulho, enfim, chamadas imperfeições terrenas. No entanto, a grande falha das pessoas, ou mesmo o seu pecado oculto, é viver longe do senso de realidade. Jesus Cristo, mestre humanitário, é a criatura que viveu a mais primorosa e perfeita normalidade sobre a terra. Erroneamente julgamos como anormais os feitos da vida de Jesus, os prodígios de toda sorte descritos no Evangelho, suas curas milagrosas, sua ampla capacidade de amar e compreender. Nada mais eram do que manifestações normais, fruto de seu alto grau de desenvolvimento espiritual. Suas façanhas não eram contrárias às leis da natureza, mas fenômenos naturais, velados somente aos olhos da ignorância, razão pela qual passavam por miraculosos. Há uma enorme dificuldade em compreender que, para evoluir, ninguém precisa tornar-se santo, mas apenas ser um homem normal. A criatura religiosa pode não ser necessariamente espiritualizada, porque muitas religiões são verdadeiros catálogos de modelos e regras que dizem como se deve viver ou se comportar. Por isso, as pessoas ficam presas a uma infinidade de preceitos impostos, enquanto que o ser espiritualizado pensa e age por si mesmo e faz voluntariamente as coisas em seu cotidiano. Percebe a essência da vida mais alta em tudo, quer dizer, vê o espírito da natureza. A evolução faz parte de um processo natural da humanidade. Decorre de múltiplas experiências conscienciais, vivências essas que produzem graduais e profundas mudanças na visão interior das criaturas. Não se cresce intimamente sufocando a espontaneidade, as energias inatas ou adotando um comportamento social de intolerância mesclado a uma aparência santificante. Renovação íntima planejada e imposta não transforma, somente artificializa. Os trigais não buscam orientação nos palavrórios afetados e pomposos. São formalismos radicais. Nem pedem permissão para as filosofias extremistas da terra. Simplesmente produzem o grão de trigo. Os poetas gregos e romanos descrevem
a união de Flora, a divindade dos vegetais, com Zéfiro, o vento oeste. Diz que um dia ambos se encontraram. A senhora da primavera recuou amedrontada e, num gesto de brandura, estende as mãos sobre plantas e flores para protegê-las do ímpeto destruidor de Zéfiro. Ele tinha como único prazer desacatar a natureza, danificar as florestas, devastar as plantações, arruinar as flores com seu sopro devastador e impiedoso. Todavia, ante a luminosa beleza de Flora, a divindade do vento refreia o sopro, enamorando-se ternamente por ela. Após esse encontro, ele não mais se empenhou em desrespeitar a natureza, a protegida de sua amada. Embora apaixonada, Flora recusa triste a corte de Zéfiro. Teme a sua índole, tão diferente da sua. Para não perdê-la, ele promete aprender com o equilíbrio da natureza, a paciência e a serenidade do reino vegetal. Então, na festa de núpcias, entre cores fulgurantes e perfumes dulcíssimos, une-se Flora a Zéfiro. E desde esse acontecimento, o vento oeste passa a ser apenas uma doce brisa que tremula as pétalas das roseiras e a ramagem das campinas. Observe na cartilha da vida. A fonte nasce de um humilde filete de água para transformar-se um dia em enorme rio que descansará futuramente na glória dos oceanos. O amor e o respeito à natureza produziram uma verdadeira metamorfose na mentalidade de Zéfiro. Importante notar que ele continuou sendo vento, porém transformado agora em branda aragem. Aqui está uma expressiva alegoria para todos aqueles que se candidatam à espiritualização. Não se preocupe com o que os outros pensam de você. Busque alimento em sua essência divina. Isso é o que verdadeiramente importa. Quanto mais você se sentir um espírito imortal, filho de Deus, em busca de ascensão evolutiva, quanto mais se sentir uma pessoa digna de ser feliz, como outra qualquer, ocupando uma provisória roupagem física na Terra, mais estará perto do autêntico conhecimento existencial. Algumas pessoas podem ser comparadas às flores silvestres. Sua sensibilidade e ternura nem sempre são percebidas, muito menos valorizadas. Mas se essas flores forem colhidas e examinadas com atenção e carinho, quase certo que serão notadas suas proporções e combinações harmônicas e especiais. Elas têm uma beleza em comum. Os que aprenderam a amar realmente olham para além das aparências e das limitações corpóreas e buscam o conhecimento da verdade, como muitos nem se preocupam ainda em procurar. Há beleza nas flores silvestres que crescem casualmente em meio dos imensos campos de cereais. Se você ama a verdade, ocupe-se em buscá-la cada vez mais, e não só nas palavras e pensamentos alheios. O que os demais acham é unicamente isso, o entendimento deles. Viver dependendo de como os outros analisam a nossa vida é viver em uma insegurança constante. Gostam de mim? Estimam-me? Então estou feliz. Não gostam de mim? Desprezam-me? Neste caso, tudo vai mal. Depender da inconstância do julgamento alheio é viver em contínuo estado de ânimo heterogêneo. É possível ser feliz? Obviamente que sim. Porém, não se esqueça de quanto mais você se respeitar, mais sua felicidade dependerá de você e menos dos outros, apesar dos murmúrios irônicos e da incompreensão das pessoas. Não existe bem-estar sem liberdade de pensar e de agir. O Criador não quer escravos, quer filhos livres. Portanto, nossa felicidade é o resultado da maneira pela qual vivenciamos aquilo que somos. O importante não é a etiqueta que usamos, mas é o que faço da vida, com a vida e pela vida. A felicidade não é simplesmente uma meta a ser alcançada, mas uma consequência, a colheita de nossos atos e atitudes diante da existência. Se você quer melhorar-se, é um bom sintoma. Que acha que em si não há nada para mudar e se sente perfeito, está imaturo espiritualmente. A vida é dinâmica, é mudança ininterrupta. A procura interior é prenúncio de progresso. Lembre-se de que as mudanças devem ser feitas naturalmente, sem forçá-las, devem representar um ato espontâneo, devem ser desejadas. Sentindo amor e respeito por si mesmo, sentirá igualmente respeito e amor por quem está ao seu lado.
A pior tristeza é viver toda uma existência sem amar. Como seria lamentável atravessar uma encarnação sem nunca ter falado de seu amor todos aqueles que você ama. Tudo é efêmero na vida, menos você, alma imortal, pois o acompanhará como consequência, aonde for e para sempre, sua consciência amorosa. O ser humano faz parte dos seres vivos, porém, todos são instrumentos transitórios pelos quais a vida maior se manifesta. Tenho a certeza de que você não será discriminado na casa espírita, visto que todo cristão compreende que quem mais agrada ao Senhor não é aquele que dá o pão de trigo, mas aquele que dá o pão do amor. Juntos e ao mesmo tempo sozinhos, estamos viajando pela estrada da eternidade. A existência para algumas pessoas assemelham-se a noites intermináveis, como se estivessem predestinadas a viver incessantes sofrimentos. Por mais desafortunado que você esteja, vivendo em obscuridade aparentemente irreparável, recorde o fato de que a luz e a noite fazem parte da vida e que existimos interdependentemente. Todos somos unos com a natureza. A noite diluir-se-á com o aparecimento do sol, a não ser que você prefira prender-se eternamente a ela. Muito além do céu, encoberto de tristeza, está o astro-rei, radiante de alegria. Nem as tempestades, nem a escuridão são más. Como apreciar as estrelas se não houver noites escuras? Depois de uma tarde turva e chuvosa, pode-se desfrutar a bandura de um entardecer resplandecente. A existência é um jogo de luzes e sombras, e para a criatura desperta, tudo é utilidade e contribuição, cooperando com o seu aprendizado evolutivo. A luz se torna para todos os que vêm a principal fonte de informação acerca do ambiente onde vivem. Ela é de tal modo importante que mesmo os peixes que habitam os enormes abismos oceânicos, de difícil acesso para os raios solares, fazem uso de seu campo visual, permutando elementos com micro-organismos capazes de emitir luz. A germinação das sementes e florescimento de certas plantas são desencadeadas quando os dias são mais longos, certamente por receberem luminosidade por mais tempo. As flores silvestres cobrem os bosques como tapetes coloridos, ano após ano, por causa das carícias da luz solar. Em épocas de penumbra e muito frio, alguns animais reduzem suas atividades ao mínimo, permanecendo numa espécie de sono profundo, hibernação. Por meio desse fenômeno, tais seres conseguem suportar as condições adversas do inverno. Nesses períodos, as sementes e plantas passam a viver à custa de certas substâncias armazenadas em seu próprio organismo. No verão, surgem novas relvas em abundância. Brotam suas irmãs do mesmo verde claro, perto das nascentes cristalinas, circulando as raízes de velhas árvores. No concerto universal do qual partilhamos, a parceria é muito maior do que pensamos. E cada criatura precisa tomar ciência dessa integração. Quando atravessamos momentos de escuridão vivencial e de decaimento, aceitemo-nos como instrumento de ajuda e como sinal de que algo de bom estão nos ensinando. Todas as situações têm razão de ser. São verdadeiras modelagens pelas quais a vida providencial aprimora todos. Existem soluções para o inverno e para as noites escuras, desfechos naturais para resistirmos ao frio e ao calor. Se a natureza protege todos os seres irracionais, criando para eles meios de defesa e diversos sistemas de adaptação, a fim de compensá-los das variações de temperatura e de outras tantas intempéries do cotidiano, quanto mais ainda fará em favor dos seres racionais. Compartilhe do universo, apesar dos problemas que você estiver enfrentando, pois eles representam mecanismos criados para sustentá-lo. Você está sendo amparado pela providência, não só nos momentos de luz, alegria, mas também nas variadas circunstâncias de noite e tristeza. Existem vários pontos nocivos ou crenças adversas que estão particularmente impedindo o seu progresso e bem-estar. Procure-os em sua intimidade e os transforme
eliminando assim o desconforto que o aflige. Pense nisso. Talvez você precisa ficar sozinho por algum tempo para melhor compreender as experiências pelas quais está passando. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O que é a felicidade? O problema da felicidade está sempre condicionado ao foro íntimo. Cada um de nós, com as condições que tem, a vê de uma forma distinta. Na observação da natureza, percebemos como os degraus evolutivos nos afiguram bastante claros. Cada ser tem sua necessidade e elege sua felicidade com base no que possa conseguir para atendê-la, para satisfazê-la. Para o corvo, a felicidade é a penetração nos detritos. Para a serpente, é a absorção do veneno com que se fortalece na defensiva. Para a coruja, é a excursão nas trevas. Para a lesma, é o exercício da reciclagem dos resíduos orgânicos, beneficiando especialmente nossos jardins. Para a andorinha, é o culto da primavera, onde a primavera fulgure. Para a fonte, é o serviço a todos. Para a árvore, é a incansável beneficência. Para o sol, é o privilégio de servir em luminosa doação de si mesmo. Cada espírito, da mesma forma como acontece para os elementos mais simples, demora-se mais ou menos na atitude mental que se lhe afigura como sendo a aspiração satisfeita. Para muitos ainda, a felicidade é a imersão na preguiça e no ódio, na discórdia e na crueldade, na penúria e na ignorância, no desalento e na rebeldia. Entretanto, para as almas acordadas na revelação de Jesus, a felicidade é a construção de si mesmas para a comunhão ideal com Deus. Ao despertarem, começam a perceber que podem ser como a fonte, servindo água a todos indistintamente. E assim como esse manancial, percebem que ao se doarem em serviço, não se anulam nem se esvaziam. Podem ser também como a árvore, que com sua bondade auxilia de tantas formas distintas. Pela sombra que proporciona, pela nobre função de renovação do ar, pelo habitat de tantos outros seres. Também pelas flores e frutos. Podem ser sóis que se auto-iluminam, ao mesmo tempo que trazem luz aos mais próximos, aos familiares, aos adversários, aos inimigos. Alegram-se, pois encontram uma felicidade nunca antes experimentada, que não se compara à proporcionada pelos prazeres efêmeros da vida material. Uma vez conhecendo tais requintes de sentimento, não voltam mais, não olham para trás e são capazes de todos os sacrifícios possíveis para desfrutá-la com mais frequência. Se você já despertou para a verdade, aceite o trabalho e a renúncia, as aflições e as penas da estância física, por abençoado material para a sua própria edificação. O equilíbrio interior virá da felicidade em servir, da felicidade do amor que nos fortalece em todas as áreas. Mesmo com adversidades, você perceberá que a vida segue no sentido de nos fazer maiores, mais maduros e senhores de nós mesmos. Você passará a dar menos importância a elas, pois estará tão ocupado em servir, tão envolvido com os planos superiores que o Criador lhe inspirará, que lhe parecerão todas pequenas. Alguns irão com você, outros ainda não, o que é natural. Seja paciente, pois cada um tem o seu momento de despertamento, assim como você mesmo. Finalmente pense: o que pode vir a ser a felicidade para você? A proposta de uma vida desperta irá lhe surpreender. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, acalentai, Senhor, os nossos corações. Muitas vezes
em desespero por problemas variados, familiares, financeiros, no setor de trabalho, em qualquer local. Que possamos serenar as nossas mentes, Senhor, e receber essas informações íntimas emanadas do alto, do seu coração glorioso, que tu disseste que é o caminho, a verdade e a vida, caminho pelo qual devemos trilhar. Em teu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, agradecemos-te mais uma vez por nos amparar, nos intuir, muitas vezes até mesmo nos dirigir. Obrigado, Senhor. Continue nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que vivenciamos, meus irmãos, esses ensinamentos onde quer que estejamos. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.